Isabel Soares é formada em jornalismo e em psicologia. Atualmente é diretora do Colégio Moderno, escola fundada pelo seu avô paterno João Soares. É, ainda, presidente do Conselho de Administração da Fundação Mário Soares e Maria Barroso, criada para honrar o legado de seus pais. Boa tarde, obrigada por ter aceitado o nosso convite para esta entrevista. Eu é que agradeço. Começava então a fazer algumas perguntas. A doutora Isabel é formada em jornalismo e em psicologia, correto? Correto. Portanto, vai desde já perdoar a minha falta de competências no jornalismo, mas é o possível. Uma ótima competência. Algum motivo pelo qual escolheu estas duas áreas em concreto? Não, olha, a minha vida foi um sucedâneo de situações um bocadinho inesperadas. Eu era estudante de medicina quando se deu o 25 de Abril. Com o entusiasmo da Revolução, abandonei tudo com o 25 de Abril. Porquê? Porque foi o reencontro, se quiser, com o meu pai. O meu pai estava no exílio há 4 anos, portanto eu já não estava com o meu pai. Claro que estávamos nas férias, íamos lá à França ter com ele, a Paris ter com ele, mas foi o reencontro com o meu pai, e quase que naqueles primeiros tempos, eu julgo que até ao final do PREC, eu vivi quase sempre com o meu pai, quase colado ao meu pai, tal era o entusiasmo do reencontro e de estar com ele, de viver com ele, etc. Portanto, fiz um bocadinho tudo, abandonei a faculdade, portanto, a faculdade também estava muito agitada, com saneamentos dos professores, as passagens eram administrativas, etc. E praticamente só fiz política. Portanto, mergulhei no Partido Socialista, com um grande entusiasmo e, sobretudo, nas atividades do Partido Socialista, e foi uma época exaltante, se quiser, porque é que tudo era possível. Havia manifestações e contra-manifestações todos os dias, punha-se tudo em causa, discutia-se tudo. Era uma época extraordinária. Portanto, eu praticamente deixei de ir à faculdade e mergulhei na política e fiz corri o país inteiro com o meu pai, norte a sul do país, variedíssimas vezes. Aliás, a guiar, eu era uma espécie de motorista, secretária, etc., a guiar o carro, e ele ao lado e tal, e fizemos o país inteiro. Portanto, eu abandonei. No fim daquilo, no final do PREC, talvez, eu disse, bem, afinal, se calhar a medicina não é o que eu quero, eu não quero medicina. Eu acho que se não tivesse havido o 25 de Abril, se calhar hoje estaria a fazer outras coisas, se calhar a ver doentes, não é? Mas, e disse, bem, se calhar o que eu quero é jornalismo, estou interessado em fazer política internacional e tal. Fui para Paris, fiz um curso de jornalismo em Paris, tive 5 anos em Paris, fui lá correspondente da RTP e do jornal, e depois voltei em 81, se não me engano, 82, final de 81, para trabalhar nos jornais. Fui para a capital, a convite do Francisco Sousa Tavares e do Rodolfo Iriarte, que era o chefe de redação da capital, e o Francisco Sousa Tavares era diretor, e ali fiquei na política internacional, corri um bocadinho na América Latina, etc., cobri uma série de situações, apanhei o golpe de Espanha, do Terrero, a tentativa de golpe dos militares em Espanha, a ocupação do Parlamento, e depois o meu pai candidatou-se à presidência da República, ou decidiu que se ia candidatar à presidência da República, fez uma reunião familiar em casa, o meu pai e a minha mãe, comigo e com o meu irmão João, e disseram, bem, eu vou-me candidatar à presidência, a mãe precisa de me apoiar, e, portanto, precisa de se libertar do colégio, tens que ser tu ir para o colégio. E a minha mãe disse, não, tens que ser tu ir para o colégio. Eu disse, mas porquê eu? Eu gosto do que faço, porque é que sou eu? E tal, porque é que não é o João? Não, o João, não sei o quê, é político. Bem, lá me convenceram e eu vi um bocadinho para o colégio por espírito de sacrifício familiar. E quando vim, o meu diretor da altura, que era o Rodolfo Iriarte, disse, estás completamente maluca, não faças isso, vais-te arrepender, tenho a certeza que daqui a 1 mês ou 2 meses estás arrependida e queres voltar, eu vou-te dar uma licença em vencimento. Eu disse, não. Bem, licença em vencimento. Ao fim de 1 ano, eu devo dizer que me apaixonei por aquilo que estava a fazer, eu só consigo trabalhar e fazer coisas com paixão, e portanto apaixonei-me pelo colégio e achei que o curso de jornalismo não me servia para aquilo que eu queria, precisava de um bocadinho mais, então fui fazer psicologia aqui, na Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação, na altura ainda funcionava na Faculdade de Letras,
e foi assim que fiz psicologia. Muito bem. Já falamos um bocadinho sobre a ponte para a próxima pergunta, que é o Colégio Moderno. Portanto, esta entrevista está a ser realizada aqui num local histórico, não é? O Colégio Moderno, que é também um legado do seu avô paterno. E eu queria perguntar-lhe se, pronto, não obstante esse legado que é efetivamente o Colégio Moderno, também carrega o legado da vida social e política preenchida dos seus pais e da sua própria, obviamente. Como é que lida com este legado? Há alguma pressão para o manter ou vê isso como uma responsabilidade muito natural? Não, eu acho que vejo como uma responsabilidade natural e sobretudo com imenso prazer. Eu faço o que gosto e gosto muito do que faço. E, portanto, a partir do momento em que vim para aqui e que me integrei a fundo no colégio, imediatamente percebi que podia fazer isto bem e, portanto, fui estudar, fui fazer, procurei ouvir toda a gente, etc. E a ideia foi manter aquilo que era, de facto, uma escola de referência que foi fundada pelo meu avô, como disse, o meu avô João Soares, pai do meu pai. Era um homem extraordinário, era um pedagogo extraordinário, um antifascista fantástico, republicano. Aliás, foi deportado, exilado e preso muitíssimas vezes. A última vez ele esteve preso na mesma cela com o meu pai, com o seu próprio filho. Tem 40, julgo que 47 ou 46 por aí. E era um homem, um pedagogo extraordinário, tinha sido professor de História e de Geografia. Ele próprio tinha sido padre, é uma história engraçada. Ele tinha sido padre, ele era oriundo da região de Leiria, portanto uma região muito católica, e a mãe era o único filho rapaz de uma frataria de, já não me lembro, 6 raparigas ou coisa assim. E a mãe adorava aquele filho e achava, como na altura enfim, era a maneira deles também estudarem, que ele tinha que ir para o seminário e tinha que ser padre. A mãe era muito religiosa, e ele foi um bocadinho forçado, olha, se calhar como eu, na altura, não para a medicina, mas para o colégio, e ele foi para o seminário fazer, ainda tentou fugir uma ou duas vezes, mas a mãe fez-lhe uma tal chantagem que ele adorava a mãe, não conseguiu, e foi padre. E ainda chegou a celebrar missa, ainda foi ordenado padre, ainda celebrou missa, e no dia em que a mãe morreu, ele encestou uma correspondência com a Santa Sé, dizendo: eu vim para aqui porque foi uma pressão da minha mãe, porque eu adorava a minha mãe, mas eu não tenho vocação, não é aquilo que eu quero fazer. E eu acho que a correspondência dele com a Santa Sé é extraordinária e se calhar um dia temos que a publicar. Porque ele foi o primeiro, talvez o primeiro caso em que saiu a bem com a Igreja. E, portanto, e depois foi um dos fundadores também do Instituto dos Pios do Exército, foi professor nos Pios do Exército, foi ministro da Primeira República, aliás foi ministro das colónias da Primeira República, o que tem a sua ironia. O meu pai depois fez a descolonização, não é? E foi sobretudo um pedagogo extraordinário. Eu vivi com ele até aos meus 18 anos, porque nós vivíamos em casa dele. E, portanto, era talvez das pessoas que mais me marcaram foi o meu avô paterno. E acho que é o meu irmão também, porque era a figura de referência, era a figura masculina de referência que estava em casa sempre. O meu pai esteve muitas vezes preso, 12 vezes preso, e, portanto, isso não estava muito presente. Mas a pergunta era sobre o colégio. E, portanto, quando vim para aqui, a minha preocupação foi modernizar o colégio, que sempre foi um oásis de liberdade, foi uma escola moderna para a época, porque o meu avô tinha muita preocupação de uma educação pela arte, das atividades mais desportivas, etc., e de haver uma escola de liberdade. E foi uma escola que, durante a ditadura, acolheu muitos intelectuais extraordinários, como o Álvaro Salema, o Mário Dionísio, o José Fernandes Faf, o Prado Coelho, depois mais tarde o João Bernardo da Costa, mas também o Álvaro Cunhal, que foi cá regente de estudos. Portanto, acolheu toda a gente que não podia dar aulas nos liceus por razões políticas, eram aqui acolhidos e eram professores aqui. E, portanto, ele foi uma pessoa extraordinária e fez um colégio moderno e diferente. Aliás, há uma entrevista do Saldanha Sanches, que foi expulso dos liceus na altura por razões políticas, veio para aqui e ele dizia: não, eu cheguei ao colégio moderno e era de facto um espaço de liberdade extraordinário para a época. Isso foi sempre, portanto, foi aquilo que eu herdei do meu avô e depois da minha mãe, porque a minha mãe foi de facto uma pessoa extraordinária que teve uma influência
imensa e, sobretudo, que manteve o colégio numa situação extremamente difícil. E, portanto, quando eu herdei o colégio e vim para aqui, o colégio era preciso modernizá-lo, era preciso dar aqui uma volta grande. Acho que fiz isso, acho que consegui, acho que hoje temos 1.800 alunos e é de facto uma referência no ensino em Portugal. Muito bem. Portanto, já nos contou algumas histórias sobre o ambiente familiar. De que forma é que o ambiente familiar, portanto a sua convivência familiar, moldou a sua visão e a sua interação com o mundo? Isso moldou muito. Primeiro, eu tive a sorte, o meu irmão e eu tivemos a sorte e o privilégio de ter estes pais extraordinários. Tanto o meu pai como a minha mãe. A minha mãe foi uma figura central na nossa família, eu diria que foi o pilar da nossa família. Às vezes fala-se pouco dela, mas era uma personalidade extraordinária. Aliás, os meus pais conheceram-se na Faculdade de Letras, a fazer Histórico-Filosóficas, na altura era o mesmo curso, e conheceram-se os dois na faculdade. A minha mãe já era atriz do Teatro Nacional, porque ela tinha convencido o pai dela, porque tinha o sonho do teatro, e tinha convencido o pai dela, que também era um antifascista e um republicano, era um militar que tinha sido destituído por razões políticas também, a deixá-la frequentar o conservatório. O meu avô disse, está bem, eu deixo de frequentar o conservatório, mas tens de fazer ao mesmo tempo, tens que igual o ensino fazer faculdade. E assim foi. Ela teve a nota mais alta na altura do curso de expressão dramática e imediatamente foi trabalhar para o Teatro Nacional de Dona Maria. E no Teatro Nacional, a Amélia Rei Colasso gostava imenso dela, e a Palmira Bastos, e ela teve vários papéis. Teve um extraordinário que foi a Benilde Virgem Mãe do Régio, do Zé Régio, que marcou imenso e que teve críticas extraordinárias do Jorge Sena, do Zé Gomes Ferreira, etc. E depois fez a Casa da Bernarda Alva do Frederico Garcia Lorca, em que ela fazia uma filha rebelde, e ela fez aquilo com tal convicção que era quase um grito contra a ditadura. E o grupo do Teatro Nacional foi representar ao Porto e a Coimbra, e quando chegou a Coimbra, quem era o presidente da Associação Académica era o Salgado Zana, e fizeram uma ovação imensa, puseram na capa dos estudantes por cima dela, e ela, quando chegou, depois não houve mais, cancelaram as outras digressões, e quando chegou, isto era no verão, ou antes do verão, e quando chegou em outubro, em setembro, apresentou-se no Teatro Nacional, e a Amélia Rei Colasso, aliás, foi uma pessoa impecável sempre com ela, e disse, Mariazinha, tenho ordens para, tenho que a despedir, ou você escreve uma carta a dizer que não se mete mais em situações políticas e não escreve mais nada, nem baixo assinado, não é? Cessa a atividade política, ou então eu tenho que a despedir. E a minha mãe disse, não, eu isso não faço, é a minha convicção, e portanto não faço, e foi a única mulher impedida de representar pelo Salazar. Portanto, isso pouco se sabe. Portanto, ela foi também uma figura central. Portanto, os amigos dos meus pais eram os intelectuais portugueses, quer dizer, eram amigos lá de casa, o Zé Gomes Ferreira, o Cosfel, o João José Cosfel, o poeta, o José Fernandes Fafo, o Carlos de Oliveira, o Mário Dionísio, toda essa gente, o Pomar, os pintores, o Pomar, o Sá Nogueira, etc., eram visitas, o Manuel Mendes, que é um escritor hoje injustamente desconhecido, eram as visitas lá de casa. Portanto, eu tive, o João e eu tivemos esse privilégio de ter, isto era a nossa casa, e sobretudo a casa dos meus pais era uma casa onde toda a gente passava, e onde havia sempre mais um a almoçar ou a jantar, e portanto nós, eu acho que éramos miúdos e eternizávamos à mesa a ouvir as conversas dos crescidos, porque era de tal maneira fascinante. Portanto, teve esse ambiente que foi um ambiente de cultura extraordinário. Depois o meu pai tinha o culto dos livros, eu, aliás, ainda no outro dia estava a dizer isso, que todos os nossos amigos tinham uma mesada, o João e eu tínhamos uma conta na livraria por baixo da nossa casa, que era a Livraria Escolar Editora, que depois foi a 111. Portanto, não tínhamos mesada, mas tínhamos uma conta, podíamos ir comprar X livros. Portanto, este era um ambiente que se vivia lá em casa, e portanto, isso moldou a nossa personalidade, como é óbvio, não é? Depois, e fez-nos ter o amor pelos livros, e pela cultura, e pela arte, etc. Depois, também tivemos a vivência de ter um pai que era frequentemente preso, portanto também nos habituámos, de vez em quando, de manhã bem cedo, a PIDE entrar para a nossa casa e vir prendê-lo e vasculhar tudo, até os nossos quartos de crianças eram vasculhados. Portanto, e habituámos desde pequeninos a ir pela mão da nossa mãe ver o meu pai
às cadeiras do Aljube e de Caxias. Portanto, isso foi algo que nos marcou ao longo da vida, não é? Já nos uniu como família para sempre. Não é? E depois também nos marcou muitíssimo, como é óbvio, de luta pela liberdade e contra a intolerância e contra a ditadura. Foi algo que nos marcou sempre. E o meu avô era a figura que estava sempre connosco também e que mantinha ali as pontes, digamos. Há algum ensinamento desses momentos que guarda com mais carinho? O ensinamento que eu guardo é sempre do meu pai, do otimismo do meu pai e da sua frase, que hoje já tem sido muito divulgada, que é: só é vencido quem desiste de lutar. Ele sempre nos incutiu isso e sempre nos incutiu que nunca podíamos deixar de lutar por aquilo em que acreditamos e que nunca nos podíamos deixar vencer pela adversidade e pelas dificuldades. Eu lembro, por exemplo, que o meu pai estava preso no isolamento e era ele sempre, quando nós o íamos visitar, em condições muito difíceis, com a tortura de sono, etc., era ele que nos animava. Nós nunca o vimos ou triste, ou deprimido, ou amargurado, ou revoltado. Não. Era sempre: não se preocupem, amanhã já estou em liberdade, isto dura pouco. Era ele que nos animava com o seu sorriso luminoso, era ele que nos dava alento e ânimo. A minha mãe, por exemplo, e o meu avô diziam-nos: isto para uma criança é difícil, não se pode chorar em frente dos espíritos, nós não podemos mostrar que estamos derrotados. E, portanto, isto para crianças é difícil, não poder chorar, não é? Sobretudo, por exemplo, quando fomos despedirmos dele à sede da PIDE, quando ele ia para São Tomé, nós não sabíamos quando é que ele ia voltar. E era sempre ele que nos dava ânimo e que nos dava força para dizer: não, isto é para amanhã, não há problema nenhum. No outro dia estava a ler uma carta que o meu pai escreveu à minha mãe da cadeia, porque a minha mãe escrevia-lhe todos os dias quando ele estava preso, esses espólios notáveis das cartas. Um dia vamos publicá-los, estamos agora a trabalhar nisso. A minha mãe todos os dias religiosamente lhe escrevia à noite, quando chegava à casa, a contar como é que estavam os filhos, como é que estava o colégio, como é que estava o sogro, como é que estava a vida cá fora. E ele depois recebia a carta, uma semana depois, que era para ser lida pelos espíritos, não é? Com o carinho visado pela missão e tal, e ele escrevia: recebida no dia tantos do tal, às tantas horas. E ele escreveu numa carta no dia 31 de dezembro de 67, portanto, no último dia do ano de 67, ele estava preso há um mês e tal, no isolamento total, e a minha mãe tinha-lhe ido deixar a Caxias umas passas para ele comer no 31 de dezembro e tal, e tinha-lhe ido deixar uma carta, e ele escreveu uma carta a agradecer e a dizer: bem, fazendo o balanço do ano, nós não nos podemos queixar, porque até temos uma vida razoável, fizemos a casa de Nafarros, que era uma missão comum, os filhos estão a evoluir, estão a crescer, sem nos darem preocupações, o pai, que era o meu avô, está bem de saúde, portanto nós não nos podemos queixar. Depois terminava a dizer, e filosoficamente eu devo reconhecer: bem, é verdade que vou entrar o ano 68 na cadeia, mas filosoficamente era a experiência que me faltava. Portanto, isso é de uma pessoa profundamente otimista, não é? Então somos sempre isso, eu acho que isso é importante. Muito bem. E de que maneira é que o seu trabalho aqui enquanto diretora do colégio reflete também esses ensinamentos? O que eu tento é passar aos alunos que, primeiro, que a escola é um espaço de liberdade, mas que a nossa liberdade cessa quando colide com a liberdade do outro. E, portanto, o respeito e os direitos humanos são fundamentais para nós. Eu tento sempre passar-lhes isso. Depois tento sempre que eles saibam um bocadinho o que é que foi o legado daqueles que lutaram pela liberdade no nosso país, e não foram muitos, não é? E, portanto, é bom saber isso e explicar-lhes isso e a importância da liberdade. Eu acho que a liberdade é uma planta muito frágil e que, se nós não a cultivamos, um dia acordamos e estamos sem ela. E estamos agora numa época tão difícil do mundo, não é? Que temos que passar isso muito aos jovens para que isto não se possa voltar ao passado. Não é? Isso é muito importante, acho. Muito bem. Quais são os projetos e as causas que mais entusiasmam hoje em dia? Existe assim algum desafio que gostaria de enfrentar nos próximos tempos? Os projetos e as causas eu já tenho uma idade provecta. Portanto, eu agora já estou um bocadinho retirada de tudo. Mas, obviamente, que me empenho sempre em todas as causas de luta pelo socialismo democrático e pela liberdade e por
Portugal seja um país, enfim, livre e com uma democracia plena e em que, sobretudo, as desigualdades sejam cada vez, que se combata cada vez mais as desigualdades, porque é assustador que depois do 25 de Abril, em que nós tivemos conquistas extraordinárias, como a liberdade, a maior delas todas, mas também o Serviço Nacional de Saúde, que foi tão importante, foi uma das maiores conquistas do 25 de Abril, agora esteja tudo a ser um bocadinho posto em causa. Portanto, eu acho que esse tem que ser o nosso combate, não deixar as coisas voltarem para trás, lutar pelo Serviço Nacional de Saúde, lutar por uma educação exigente e rigorosa, porque eu acho que a escola é o elevador social e, portanto, a escola tem um papel fundamental. E se nós fazemos uma escola facilitista, eu acho que não estamos a ajudar os jovens, essa é a minha preocupação, passar isso também. E, enfim, e lutar porque não... Enfim, as alterações climáticas, para que as pessoas tenham a noção do que está a passar, agora com a preocupação das novas decisões do Sr. Trump, que já rasgou o Tratado de Paris e outros tais. Portanto, eu acho que temos que lutar para que isto não volte para trás. Estamos a falar, portanto, em política e em justiça social, e o que é que considera que precisa de mudar em Portugal para que o país dê um passo em direção a um futuro mais justo e igualitário? Olha, eu acho que é fundamental, se calhar, isto é uma ideia que eu tenho há muitos anos, não sei se isso, mas que nunca foi possível, que devia haver um pacto de regime, enfim, a propósito da saúde, da justiça e da educação. Esta é a minha opinião. Acho que em relação aos grandes partidos devia haver um pacto de regime para isso. Porque o que nós vemos é que mudam os governos, as coisas mudam todas, depois anda tudo para trás, depois anda para a frente. E isso não é nada bom para o que está a passar. Na educação, na saúde, na justiça, eu acho que é fundamental na justiça também. Eu acho que algo tem que mudar na justiça, porque o que está a passar no nosso país é assustador, não é? Assustador que é, nós vemos as pessoas serem julgadas em praça pública e por uma determinada comunicação social antes de serem julgadas. Quer dizer, como é que é possível as pessoas estarem anos e anos à espera de um julgamento, não é? E de facto o que isso representa. Portanto, a justiça, a saúde, que eu acho que é fundamental, o que se tem passado ultimamente, e a educação, acho que são assim as grandes batalhas e que temos que lutar. Eu acho que isso é, e sobretudo que não haja um discurso de ódio e de racismo e xenofobia que também está aí. Portanto, nós temos que nos opor a isso com unhas e dentes e com toda a vontade. Portanto, estamos a falar do contexto político atual. Esta pergunta parece-me pertinente. Como é que vê o legado de Mário Soares? Como é que vê o legado de Mário Soares no contexto político atual? Acha que os valores que ele defendeu ainda são relevantes nos dias de hoje? Acho que são cada vez mais relevantes. E se vir, há frases dele, ainda no outro dia eu estava a verificar isso. Há frases dele que são tão atuais, que são impressionantes de tão atuais. Portanto, eu acho que o legado dele é fundamental e acho que é importante estudar-se o que foi a luta dele. Eu acho que ele teve razão em quase tudo, não é? Não só na luta contra a ditadura, mas depois também durante o PREC, que também é algo que é pouco falado. Eu acho que é muito importante que o Partido Socialista tenha a noção de que a vitória, o 25 de novembro, foi uma vitória dos socialistas portugueses, foi uma vitória de Mário Soares, de Salgado Zana, de Manuel Alegre, dos socialistas portugueses. Portanto, não foram os militares, foram os militares moderados, com certeza, mas foi na rua, a batalha foi ganha pelos socialistas portugueses. A direita estava fugida. Eu vivi isso intensamente. Eu estive nas manifestações da Fonte Luminosa, estive nas manifestações diárias que se faziam em Lisboa a favor da República, quando ocuparam o jornal República, portanto, pela liberdade de imprensa, contra a unicidade sindical, o famoso comício do pavilhão dos esportes. O Partido Socialista teve um papel fundamental. É bom não esquecermos isso e não deixarmos que a direita e a extrema-direita tomem isso como bandeiras que não são as deles. Eles estavam fugidos, nem sequer cá estavam. Portanto, é bom nós termos orgulho naquilo que foi a nossa atividade. E, portanto, eu tive o privilégio de viver isso intensamente. O PREC foi fantástico. Ainda me lembro, por exemplo, do António Portugal,
partirem-lhe os dedos quando vinha para a manifestação da Fonte Luminosa. Fiz o país todo com o meu pai, com o Manuel Alegre, muitas vezes. Portanto, aquilo que se fez, o combate que se travou, é algo que se tem que passar aos jovens e o Partido Socialista tem que ter orgulho nele e temos que puxar pelos galões e dizer fomos nós que ganhamos. E, portanto, ele teve razão nisso, ele teve razão na integração europeia e impor a integração europeia. Eu lembro, por exemplo, quando ele era primeiro-ministro e decidiu pedir a adesão de Portugal à União Europeia, ouviu uma série de economistas e todos eles, eram os mais conceituados do país, todos eles lhe disseram não, ainda não é tempo, não, de maneira nenhuma e tal. Ele ouviu-os a todos e disse, bem, vocês decidem isso, mas eu, que sou o primeiro-ministro, sou responsável, eu vou pedir a adesão à Comunidade Europeia. E de facto conseguiu, foi a batalha dele, ele era um europeísta convicto, achava que a Europa era o projeto mais original e mais interessante e mais solidário. Agora, não é a Europa dos ricos, é a Europa de todos, e a Europa para todos. E depois também a guerra que ele travou pelo ambiente. Ele foi presidente da Comissão dos Oceanos, foi dos primeiros a levantar o problema dos oceanos e da importância dos oceanos. Enfim, ele ainda com 90 anos foi à manifestação do 25 de Abril e foi uma manifestação contra a guerra no Iraque. Portanto, teve foi sempre uma pessoa que viu antes do tempo e que teve razão. Muito bem. Agora sobre os jovens, obviamente, isto é uma entrevista para uma juventude partidária e, portanto, acho que faz todo sentido falarmos também um bocadinho dos jovens. Nós estamos a verificar atualmente um afastamento dos jovens dos partidos políticos. Qual é que considera que é a razão principal para este afastamento? Pois, eu acho que nós temos que motivar os jovens para a política e temos, sobretudo, que lhes dizer que não há política sem partidos políticos. E, portanto, há muito esta ideia hoje em dia de acharem que os partidos políticos são uma camada de pessoas que só querem atrapar e ter lugares. Isso é uma ideia completamente falsa e que tem que ser contrariada. Eu acho que a política é uma profissão das mais nobres que existe. Agora, é preciso que os partidos também não se fechem sobre si próprios e que se abram um bocadinho a toda a gente e à sociedade civil e ouçam as pessoas. E vão também ouvir quais são as aspirações das pessoas. E é importante isso, e motivá-los para a política, porque eu acho que não há política sem partidos políticos e sem o entusiasmo dos jovens. E, sobretudo, não sei, eu isso aí sei pouco sobre as redes sociais, sou muito avessa às redes sociais, não tenho redes sociais e sou contra as redes sociais, mas a verdade é que hoje em dia a política faz-se toda nas redes sociais. E, portanto, aí também temos que descobrir, e o PS tem que descobrir como é que pode tocar os jovens nas redes sociais, não é? E motivá-los para os grandes combates. Eu acho que isso é muito importante, é fundamental. Se calhar também temos que perceber se efetivamente a culpa é dos jovens ou dos partidos políticos. Portanto, se é o sal que não salva, a terra que já não se deixa salvar. Não, eu não acho que seja dos jovens. Eu acho que os partidos políticos é que têm que se abrir um bocado aos jovens. Não, e conquistá-los. E conquistar a nova realidade. Exatamente, sabe? E conquistar a nova realidade. Isso é fundamental. Portanto, de que forma é que as novas gerações podem manter viva a memória do trabalho feito pelos seus pais e por si, por todo o legado da família, e contribuir também para a construção de um futuro melhor? Pois, eu acho que uma das coisas que nós podemos fazer, e eu, enquanto Presidente da Fundação Mário Soares Maria Barroso, o que tentamos fazer é justamente tudo dirigido aos jovens. A Fundação Mário Soares Maria Barroso tem um arquivo e tem um espólio extraordinário. Sabe que o meu pai era um homem organizadíssimo. Ao contrário do que se pensava, as pessoas todas, que ele não gostava de números e não gostava de papéis, ele guardou todos os seus papéis desde os seus 16 anos. 16 anos, ele guardou tudo, os escritos que fazia, os panfletos, as coisas todas, ele tem tudo. Portanto, é um arquivo com milhões de documentos que estão na Fundação Mário Soares Maria Barroso e que estão a ser digitalizados e tratados e que em leitura aberta podem ser consultados por todos através da Casa Comum e estão a ser estudados pelos historiadores, pelos jovens que estão nas universidades, etc. Portanto, eu acho que aí se vê muito do que foi a atividade dele e que se pode ver muito do que foi a atividade dele. E depois explicar aos jovens qual foi o trabalho deles e qual foi a luta deles e lembrar-lhes isso. Eu acho que é muito importante hoje em dia lembrar-lhes isso, lembrar-lhes que nós não podemos viver num mundo
com as desigualdades cada vez maiores que existem. Não é? É aterrador. Nós vemos pessoas a passarem muito mal e outras, de facto, multimilionárias. Agora, estes novos oligarcas, não é? das novas tecnologias, é assustador. Agora, o que eu tento sempre é passar isso, e eu acho que a nossa obrigação, enquanto Fundação Mário Soares Bahia Barroso, é não deixar cair o legado dele e é passá-lo às novas gerações. Não sei se respondi à sua pergunta, porque já não me lembro exatamente como é que era. A pergunta era de que forma é que as novas gerações também podem manter vivo esse legado, portanto... Mas podem, se nós nos passarmos aquilo claro. que foi o legado deles, eu acho que eles podem entusiasmar-se com essa luta e passar isso. Claro. Pronto, agora estamos a terminar a nossa entrevista. Lembro-me que numa conversa que tive com a doutora Teresa Alegre de Portugal, ela disse-me que uma das coisas que mais admirava no doutor Fernando Val era que ele deixava sempre uma mensagem final de esperança para os jovens e, portanto, também venho apelar a que deixe, principalmente porque trabalha com jovens diariamente, uma mensagem de esperança aos jovens e principalmente aos jovens da Juventude Socialista e de Viana do Castelo. Pois é, o que eu digo, olha, Viana do Castelo, eu estive há pouco tempo em Viana do Castelo, isto é, antes do verão, fui a Viana do Castelo apresentar o livro Portugal Amordaçado, que foi reeditado agora nas obras completas e na Imprensa Nacional Casa de Moura. E devo dizer que eu acho que a mensagem é: não desistam de lutar, é preciso, só é vencido quem desiste de lutar. E era uma das frases do meu pai, em 69, e eu acho que cada vez se implica mais: nós não podemos desistir de lutar, não podemos baixar os braços, temos que ter coragem, e a coragem é fundamental para enfrentar as dificuldades e lutar pela liberdade e pela democracia, que é o bocado mais importante desta vida, para que não aconteça o que está a acontecer. A guerra da Ucrânia, que é assustadora, e sobretudo o genocídio em Gaza, que entra-nos todos os dias imagens pela televisão, não é? A nossa casa, e nós já quase que estamos insensíveis, não é? E portanto não podemos deixar que isto aconteça, temos que lutar para que isto não aconteça. Era impensável, não é? Que em 2024, 2025 tivéssemos a viver duas guerras terríveis. Portanto, eu acho que temos que lutar, não podemos baixar os braços, só é vencido quem desiste de lutar. Muito bem, obrigada.